Muito bem, pessoal. Voltamos aqui com mais uma aulinha de língua portuguesa. Dessa vez nós vamos falar sobre romantismo no Brasil para complementar aquelas aulas que vocês tiveram no CMSP, no Centro de Mídias, porque lá eles falaram sobre a construção do herói e da heroína no romantismo brasileiro. Bom, então como que é esse personagem, né? Esse herói do romantismo e nas três gerações, analisando nas três gerações, né? Nós vamos falar sobre as três gerações num próximo vídeo. Esse vídeo é só para a gente contextualizar o romantismo, tá? Que movimento foi esse, tá bom, gente? Eu já indiquei alguns vídeos para vocês naquele formulário que vocês poderiam ter assistido, mas então eu vou preparar algumas coisinhas aqui bem rapidinho só para a gente entender um pouquinho esse movimento, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos analisar os objetivos dessa aula, né? Em primeiro lugar, é conhecer o contexto histórico que envolveu o surgimento do romantismo no Brasil. Contexto histórico, a gente está falando de história, o que estava acontecendo nesses momentos, né? Identificar as principais características no geral, depois a gente vai falar das características de cada geração, tá bom? E criar um repertório crítico para interpretar textos do romantismo brasileiro. Bom, como ponto de partida, a gente vai entender o que significa a palavra romantismo, né? Romantismo enquanto movimento literário e romantismo enquanto comportamento social, afetivo, né? Sem uma determinada época definida. Então, quando nós falamos de romantismo, movimento literário, nós nem sempre estamos falando de algo assim que pareça romântico, né? O romance do romantismo nem sempre se realiza de forma plena, né? E enquanto nós estamos falando de romantismo enquanto comportamento social, aí já é uma outra coisa, né? Já é a pessoa que tem atitudes românticas, né? Então uma coisa nem sempre está ligada à outra. Por exemplo, na primeira geração do romantismo, o nacionalismo leva os poetas a utilizarem a natureza. Então nem sempre o romantismo é uma coisa convencional. Tá? Na segunda geração, em que eles são ultrarromânticos, por exemplo, todos os romances acabam em tragédias, né? E até que ponto isso é romântico do ponto de vista meloso, né? A coisa, enfim. Então, cada geração tem uma característica diferente e a palavra romantismo pode ser interpretada de formas diferentes. Agora a gente precisa diferenciar o que é romantismo literário e o que é romantismo comportamento social, tá? Então, enquanto movimento artístico, romantismo é um conjunto de tendências que surgem na Europa, tá? Mas que depois acabam se adaptando ao Brasil, às nossas cores, a nossa pátria, né? A nossa gente, tá? O romantismo, principalmente na primeira geração, que é a geração nacionalista e indianista, ele vai buscar no que a gente tem de mais nacional para poder fazer as suas obras. E o que a gente tem de mais nacional no passado histórico, nós vamos ter o quê? O índio, né? Se a gente volta para um período antes do descobrimento no Brasil, nós encontramos índios aqui no Brasil. Então é aí que vão surgir textos voltados para essa temática, né? A temática mais próxima da natureza e tudo mais. Já a segunda geração são romances mais urbanos, romances que se passam aí nos grandes centros, né? Descrevendo a vida dos burgueses, tá? E aí que eu falei para vocês, o ultrarromantismo leva a essas grandes tragédias, né? E a terceira geração já é uma geração mais libertária, já é uma geração mais que busca uma consciência maior, tá? Já antecipando aí algumas coisas das características do realismo. Mas isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá? Das três gerações. Bom, no século XIX no Brasil, o que estava acontecendo? Em primeiro lugar, o fato mais importante desse princípio aí é a chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808 e trazendo, obviamente, a corte portuguesa para o Brasil, né? Por quê? A família real portuguesa abandona Portugal por causa das ameaças de Napoleão. Napoleão queria
que Portugal se juntasse a ele contra os ingleses. Mas como o Dom João não queria, ele foge, ele vem para o Brasil e abandona os portugueses. Então, a família real inteira se muda para cá com criados, com um monte de gente e simplesmente chegam aqui e começam a requisitar casas, lugares, prédios, enfim, para acomodar essa família, essa estrutura toda. Então, por exemplo, chegavam nas casas e colocavam, nessa casa foi requisitada. As pessoas se sentiam felizes porque achavam que a família real ia ficar ali. Mas, na verdade, quem ficava eram os empregados da família real e tudo mais, né? Os criados. Bom, então essa foi o primeiro ponto aí de coisa histórica que tem importância nesse momento. É interessante saber que a cidade passa a se desenvolver com a chegada da família real, porque obviamente a família real vai querer uma cidade mais desenvolvida, não é isso? Então a abertura de portos, por exemplo, para poder fazer os negócios, né? A fundação do Banco do Brasil, que foi uma coisa assim espetacular, os tesouros da família real todos guardados no Banco do Brasil. Só que alguns historiadores dão conta de que quando a família real foi embora do Brasil, o banco quase quebrou porque Dom João levou toda a riqueza que havia lá, né? A permissão para o livre funcionamento das indústrias, né, para se desenvolver aí a indústria no Brasil, né? Se modernizar e tal. A implantação da imprensa, né? A imprensa que passa porque o Brasil passou a ser a sede do reino, né? Do reinado de Dom João. Então, havia então a necessidade de se divulgar a vida agora no Brasil, né? Abertura de escolas, amplia-se o acesso à educação e ao letramento. A gente já falei em outros vídeos que a grande preocupação com educação, em primeiro lugar, era da família, a família que pagava professores, enfim, para educar os seus filhos, e depois a igreja, né? A igreja, durante bastante tempo, sustentou as escolas, né? Que educava as pessoas que não tinham dinheiro, assim, para se educar. Na verdade, se educava a grande parte da população, né? Depois é que o Estado vem tomar conta da educação, então as escolas ampliando o letramento e a educação para as pessoas, né? no país, tá bom? Também a fundação da Academia Militar, né? Fundação da Biblioteca Real, com 60 mil volumes, né? Além das melhorias ocorridas com a chegada da família real portuguesa. Outros aspectos também podem ser observados nesse período. Bom, o crescimento do cultivo do café, né, desloca o eixo econômico de Minas Gerais para São Paulo, onde se encontravam as plantações. Minas Gerais, que produzia muito leite, São Paulo começa a produzir café, então esse eixo econômico acaba se deslocando de Minas para São Paulo, né? Depois que vai gerar aquela República do Café com Leite, né, que a gente já falou. O Rio de Janeiro era um porto de escoamento dos produtos, né? Torna-se também uma capital literária e cultural do país. Lembra que a gente falou que a primeira capital foi Salvador, né? Depois de Salvador veio para o Rio e depois para Brasília, né? Bom, a ascensão da burguesia. O poder deixa de ser exclusividade da aristocracia rural. Então, quer dizer, surge uma nova classe econômica, que é a burguesia, e é sobre a burguesia que o romantismo vai em torno da burguesia que o romantismo vai se desenvolver, principalmente na segunda geração. O desenvolvimento do romantismo no Brasil deve ser compreendido junto com o processo de emancipação política do país, que culminou com a independência em 1822. Esta aí é a primeira bandeira do Brasil, tá? Tem uma folha. Esses desenhos aqui, eles representam a família real portuguesa, tá? As cores verde e amarelo são da família mesmo, tá? São duas famílias, Bragança e Bourbon, se não me engano. E aí tem o tabaco e o café, que eram os principais produtos, né? E o brasão imperial, tá bom?
Então essa era a primeira bandeira do Brasil. Depois, na proclamação da República, é que se lança a bandeira que nós temos atualmente, né? Que substitui-se a bandeira do Brasil Império, né? Bom, características do romantismo. Exaltação da emoção em detrimento da razão. Então, agora a emoção é mais importante do que raciocínio, tá? Os sentimentos, tá? Vem aflorar dentro dos textos, tá bom? Preferência pelos sentidos ao invés do intelecto. Então, quer dizer, os sentidos mesmos, os sentimentos, né? Ao invés de raciocínio, né? A valorização da subjetividade e da imaginação do artista, quer dizer, o eu, né? O que eu sinto é mais importante do que tem fora, tá? E a imaginação, né? É mais importante do que a realidade, tá? O gosto pelo exótico, pelo misterioso, pelo oculto, pelo estranho, né? O interesse pelo folclore e pelas raízes culturais e históricas do país. Principalmente a primeira geração que vai buscar essas raízes culturais do Brasil, e aí é o que eu falei para vocês que volta para a questão do índio, né? E surgem livros como Iracema, do José de Alencar, né? O Guarani, e assim tantos outros que vão falar sobre os índios, né? Os heróis são os índios. Bom, há uma rejeição de preceitos de ordem, calma, harmonia, equilíbrio e racionalidade. Então, seriam oposições ao arcadismo. Enquanto o arcadismo busca a ordem, a calma, a harmonia, equilíbrio e racionalidade, no romantismo, os sentimentos e as emoções nem sempre são equilibradas. Muitas vezes provocam no sujeito lírico a confusão de sentimentos, a confusão de emoções, né? Até uma certa depressão, isso principalmente na segunda geração. A busca de uma fuga, um escapismo, né? Fuga pela natureza ou fuga para um mundo ideal, uma fantasia, um mundo fantástico, né? Ou até a morte, né? Então, acaba se criando um sentimento uma depressão tão profunda nesses personagens, porque não conseguem realizar o seu amor, né? O seu sentimento não consegue se concretizar, e eles acabam vendo que a única solução, a única saída para os seus problemas, na verdade, é a morte, né? Isto tudo, então, é oposição ao arcadismo, né? As ideias do iluminismo. O iluminismo queria trazer o homem para a razão. Aqui o romantismo volta a essa obscuridade, principalmente na segunda geração, tá bom? Especificidades do romantismo brasileiro. Bom, o romantismo brasileiro surgiu como modelo europeu, né? E então muitas características do romantismo lá em Portugal, lá na Europa, elas se mantiveram quando vieram para o Brasil. Mas, obviamente, houve uma adaptação àquilo que nós tínhamos aqui, aquilo que chama de cor local. Quer dizer, ao nosso povo, à nossa gente, aos elementos da nossa cultura, né? Então, aquilo que era da cultura europeia acaba sendo transposto para a realidade brasileira, tá? É sempre uma forma de não se separar da metrópole, né? Mas ao mesmo tempo se separar. Quer dizer, eu quero deixar bem claro que eu não estou fazendo uma cópia do romantismo, tá? Do romantismo europeu. Então, eu estou fazendo romantismo no Brasil. Isso é brasileiro, tá? Então, fazer uma literatura copiada do que se tem na Europa seria muito fácil, muito simples, né? Mas eu quero retratar a nossa gente, eu quero retratar a nossa realidade. Então, busco trazer as características do romantismo da Europa, né? Mas com as nossas características, tá? Exemplo, né? No romance O Sertanejo de José de Alencar, ocorrem as seguintes substituições de elementos típicos da literatura europeia. Então, a gente teria um cavaleiro, um fidalgo e o torneio, né? Isso seria uma estrutura europeia. O que acontece no Brasil?
nós temos o índio substituindo o cavaleiro, o fazendeiro substituindo o fidalgo e a vaquejada substituindo o torneio, quer dizer, as justas, né, que aconteciam, aquelas disputas entre cavaleiros, né? Bom, então, só para resumir essa ideia, o romantismo brasileiro conserva características do romantismo europeu, no entanto, faz uma adaptação à nossa cultura, à nossa gente, tá bom? No próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre as gerações do romantismo, tá ok? Até lá, pessoal!